A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 45, e versículo de número 4 ao 8, que vai nos dizer assim: Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos José deixando bem claro, irmãos, que Deus tinha o total controle da vida dele. Ou seja, até as coisas que aconteceram na história de José, que pareciam ser ruins, cooperou para o bem dele. Eu não sei quem está tentando te prejudicar, quem está se levantando contra você. Talvez você não tenha vivido tempos favoráveis e muitas vezes você olha e pensa que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu, que os teus inimigos estão triunfando, mas o Senhor te trouxe aqui para lhe dizer tudo. Faz parte de um propósito para o cumprimento da minha palavra na sua história. Você vai observar, irmãos, que Deus, ele tinha algo para fazer através da história de José que era extraordinário. O Senhor usaria para que ele viesse a ser livramento, irmãos, para o povo de Deus e para todo mundo. Muitas vezes nós olhamos para os propósitos de Deus de maneira limitada, porque olhamos para o momento, olhamos para as circunstâncias contrárias. Mas hoje o Espírito Santo diz para você: comece a olhar para o Deus que te chamou, comece a olhar para aquele que te entregou sonhos e projetos, pois ele está no controle de tudo que você está vivendo. Declare comigo: o meu Deus tem o controle de tudo na minha história, eu não posso esquecer disso. O meu Deus tem o controle de tudo na minha história e eu não posso esquecer disso. O próprio José deixou bem claro: não foram vocês que me enviaram para cá, mas foi Deus quem me enviou adiante de vós. Ou seja, tudo o que aconteceu foi uma permissão de Deus para eu chegar até aqui. Os irmãos de José pensaram que iriam prejudicar a ele. Tem pessoas que pensam que podem te prejudicar. Tem pessoas que pensam que podem anular o plano, o projeto de Deus na sua vida. Só que o Senhor diz para você: quando eu tenho uma obra, quando eu tenho um chamado, quando eu tenho um desígnio, ninguém anula a minha palavra. Deus havia escolhido José para governar. Deus havia escolhido José para um grande propósito. A inveja dos irmãos dele não pôde neutralizar isso. O ódio deles contra José não pôde neutralizar isso. Irmãos, quando o projeto é de Deus, ninguém anula. Quando o projeto é de Deus, ninguém consegue desfazer. José estava deixando aqui bem claro: tudo cooperou para o meu bem. As dores, os sofrimentos, os momentos que ele não havia entendido nada, as lágrimas que ele derramou. Você pensa que José derramou poucas lágrimas, irmãos? Imagine comigo. Um menino que foi criado pelo seu pai. O seu pai era um excelente pai, porque Jacó era um excelente pai para José. A Bíblia diz que Jacó amava mais a José do que todos os outros filhos. Então, José com certeza tinha suas regalias. Na casa do seu pai tinha ali o seu prestígio. E quando ele olha para a história dele, irmãos, ele se vê sem tudo isso. Se vê vendido em uma terra estranha como escravo. Ele poderia pensar o quê? O Deus do meu pai me abandonou. O Deus do meu pai me esqueceu. Mesmo em lágrimas, em dores e em sofrimentos, mesmo sem entender alguns momentos na história dele, José continuou firme.
E tudo, irmãos, começou a se encaixar de maneira perfeita. Chega um tempo na nossa história que todo projeto de Deus começa a se encaixar de maneira perfeita. No início você não entende, porque o processo de José, ele não entendia. O que José estava passando, o que José estava enfrentando, ele não conseguia entender. Irmãos, tem coisas que mesmo que a gente queira, não dá pra gente entender, momentaneamente falando, não. Humanamente falando, não, porque não dava para José entender por que ele estava passando por tudo aquilo. Tem momentos que os seus questionamentos são esses. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando essas dores? Por que Deus tem permitido isso na minha vida? E Deus está dizendo, tudo está cooperando para o teu bem. Eu estou te colocando no lugar do meu propósito. Quando José chega no Egito, ele está chegando no lugar do propósito de Deus. Declare comigo, eu estou na direção de Deus e vou chegar no lugar do propósito dele. Eu estou na direção de Deus e vou chegar no lugar do propósito dele. Aonde era, irmãos, que Deus queria que José estivesse? Exatamente no Egito. Os irmãos dele pensaram, nós vamos prejudicar, nós vamos matar, nós vamos vender para ser escravo, acabou para ele, não vai ter sonho, o que vai acontecer? E eles pensaram que iriam arruinar o sonho de Deus na história de José, como muita gente achou que ia arruinar o sonho de Deus na sua vida. Achou que conseguiria anular o projeto de Deus na sua história, só que o que é de Deus ninguém anula. O que é de Deus ninguém destrói. A prova disso está aqui. José estava vivo como governador, se apresentando para aqueles que eu queria matar. Ei, dizendo, não fostes vós que me enviastes para cá, ou seja, vocês não dão a última palavra na minha vida. Vocês não conseguiram frustrar os planos do Deus de Israel, porque o meu Deus, o Deus do meu pai, o Deus do meu avô, o Deus do meu bisavô está comigo. Da mesma forma que Deus esteve com José, eu estou conversando com homens e mulheres que Deus disse para você, eu estou contigo. É por isso que não conseguiram anular o meu projeto. É por isso que não conseguiram apagar aquilo que eu determinei para você. Até tentaram. Mas eu acho lindo que José deixa bem claro aqui para os irmãos dele. Não foram vocês, mas foi Deus quem me enviou para cá. Ou seja, eu entendo que mesmo que eu tenha passado por todo o sofrimento, estava no controle de Deus o que eu enfrentei, não foi no de vocês. Os irmãos de José não poderiam se vangloriar dizendo, José veio pra cá porque a gente foi bonzinho com ele. Não, foi Deus, irmãos. Porque os irmãos de José eu queria matar. Se Deus não tivesse com ele, com certeza José teria morrido. Porque a Bíblia ela é muito clara ao nos dizer, e queriam matar a José. Só venderam a José como escravo. Porque o nosso Deus estava no controle da história dele. E hoje Deus diz para você, eu estou no controle da sua história. Eu estou no controle de tudo que você vem enfrentando, que você vem passando, de tudo que te fizeram para tentar anular o meu projeto na tua vida, diz o Senhor. Foi Deus, irmãos, foi Deus que enviou José para o Egito, para a conservação da vida. Versículo 8, José faz questão de enfatizar isso. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, não foram vocês. Porque a minha vida é guiada por Deus. Declare comigo, não são os meus inimigos que dão a última palavra na minha vida, mas é Deus. Não são os meus inimigos que dão a última palavra na minha vida, mas é Deus. Por isso José deixa bem claro aqui, não foram vocês que me enviastes para cá. E sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. José deixa bem claro, foi Deus quem quis me honrar. Foi Deus quem me levantou neste lugar como o segundo homem mais poderoso do mundo. Você tem noção do que é isso, irmãos? José foi levantado como o segundo homem mais poderoso do mundo. Isso aqui, só quem faz é Deus. É Deus quem pega um escravo, estrangeiro, injustiçado e faz governar de maneira excelente e extraordinária. Porque quando você olha para o governo de José, você vê o que, irmão? Você vê Deus.
Você vê Deus do início da história de José ao final. Porque Deus estava com este rapaz. Eu quero lhe dizer uma coisa: Deus está com você. Não importa o que você está passando, não importa o que você está enfrentando, o mesmo Deus que não deixou José sozinho, é o Deus que não deixa você sozinha, é o Deus que não deixa você sozinho e que tem o controle de tudo na sua história. Sim, meu irmão e minha irmã, Deus tem o controle de tudo na sua vida. José deixa isso bem claro aqui: o meu Deus tem o controle. O meu Deus não me deixou, o meu Deus não me desamparou. Agora, quantas lágrimas José enfrentou, irmãos, para chegar até aqui? Quantas dores, quantas lágrimas rolaram no rosto dele? Quantas vezes, irmãos, a dor no coração dele bateu, tentando paralisar a ele, mas José se manteve firme. E hoje Deus me trouxe aqui para lhe dizer: se mantenha firme. Se mantenha firme, porque vai valer a pena. Se mantenha firme, porque da mesma forma que José pôde aqui dizer, irmãos, com as palavras extraordinárias, que Deus teve o controle da história dele sempre, e que Deus esteve com ele, que foi Deus quem o levantou, assim também você vai ter palavras extraordinárias nos seus lábios, e você vai dizer: foi o meu Deus. Tentaram me parar, tentaram me matar, tentaram me destruir, tentaram arruinar os planos de Deus na minha vida, mas o meu Deus não deixou. Mas o meu Deus não permitiu. Porque quando ele entrega um sonho, ele se responsabiliza. Eu vou repetir para você entender. Quando Deus entrega um sonho, ele se responsabiliza. Quando Deus entrega um projeto, ele se responsabiliza. E hoje, através dessa palavra, o Senhor diz para você: tenho eu, o Senhor dos Exércitos, total responsabilidade por ti. Pela tua casa, pelos sonhos, pelos projetos que eu te entreguei, irmãos. Quando Deus chamou a José, ele já sabia todo o processo que José ia enfrentar, porque Deus sabe os processos que a gente vai enfrentar. Deus sabe que não vai ser fácil, porque não é fácil. Não adianta, irmãos, todo escolhido vai passar por processos, vai passar por fases de dificuldade, vai passar por lutas, mas chega um momento que a aprovação chega. Quando José se dá a conhecer aqui aos seus irmãos, ele estava deixando bem claro: vocês não conseguiram matar os sonhos. Vocês não conseguiram roubar o que Deus plantou dentro de mim. Ninguém vai conseguir anular o que Deus colocou dentro de você. Eu não sei o tamanho dos sonhos, dos projetos, o tamanho dos levantes também, para que eles não aconteçam, porque aonde há projeto de Deus, irmãos, há levantes para que não aconteça o projeto de Deus. Há levantes para que você venha desistir, para que você venha parar. A vontade dos irmãos de José era o quê? Paralisar os sonhos de Deus na vida dele. Eles não queriam ver o cumprimento, tanto que eles disseram: vamos matar a ele e vamos ver em que dará esses sonhos. E tem muita gente, irmãos, querendo matar sonho, querendo matar projeto, querendo tirar você do foco. Mas através dessa palavra, o Espírito Santo te visita dizendo: da mesma forma que ninguém anulou o que eu, Senhor, determinei para José, ninguém vai anular o que eu determinei para você. Porque foi eu quem te concebeu em vida até aqui. Você disse isso para Deus: Deus, eu sei que eu estou viva. Eu sei que eu estou vivo porque o Senhor me sustentou até aqui. E Deus está dizendo: é verdade, minha filha. É verdade, meu filho. Foi eu que coloquei a minha mão. Quando o inimigo queria te destruir, quando ele queria arruinar a tua história, porque a vontade dos irmãos de José era essa. Era anular, era arruinar, era paralisar, era neutralizar os sonhos, os projetos de Deus na história dele, mas ninguém conseguiu. Aqui nós vemos o mal sendo transformado em bem na história de José. O mal que tentaram te fazer, Deus transformou em bênção. Eu vou repetir para você entender. O mal que tentaram te fazer, Deus transformou em bênção. Olha você aqui. Daqui a pouco você vai estar como José, com o cumprimento de palavra, governando com excelência, com maturidade, com equilíbrio, com domínio próprio, com uma fé inabalável.
E você vai lembrar até o que fizeram para me prejudicar me ajudou. Hoje eu sou quem eu sou, por quê? Porque houve na minha história oposição. Porque os inimigos acharam que eu consegui me destruir, mas eles me fortaleceram. A verdade é essa. Os irmãos de José pensaram que iriam conseguir destruir ele. Só que a Bíblia vai deixar bem claro, irmãos, que tudo o que aconteceu, o próprio José disse, cooperou para o bem de José. Porque Deus estava no controle de tudo. Então todo o mal que estão tentando fazer contra você vai cooperar para o seu bem. Declare comigo: meu Deus transforma o mal em bênção na minha história. O meu Deus transforma o mal em bênção na minha história. Podem tentar, podem planejar, arquitetar, gastar força, mas ninguém anula o projeto de Deus. José estava aqui como o segundo homem mais poderoso do mundo, governando com excelência e guardando o povo de Deus para um maior propósito, porque Deus tinha um propósito maior. Deus tinha algo para fazer e Deus levantou o José ali como um livramento. Deus está te levantando como um livramento. Deus está te levantando no meio de muitos que desacreditavam de você. Era isso que os irmãos de José faziam, desacreditavam dele. Estão descredibilizando você? Estão desacreditando do que Deus tem na sua história? Pode deixar. Daqui a pouco Deus vai mostrar que ninguém anula o projeto que ele determinou para a sua história, porque quando Deus, irmãos, escolhe alguém, ninguém consegue invalidar a escolha dele. José era uma escolha de Deus e você também é uma escolha de Deus, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Obrigada, meu Deus, obrigada, Senhor, por nos proteger, por nos guardar, nos livrar de tudo aquilo que vinha para tentar destruir os teus planos, os teus projetos, Senhor. Ninguém anula aquilo que o Senhor determinou para a vida dos teus filhos. O Senhor havia determinado para a história de José um governo. Os irmãos dele não conseguiram anular a isso, Senhor. Aquilo que o Senhor determinou para ele aconteceu, e assim é na nossa história. Os nossos adversários, aqueles que tentam parar, que tentam neutralizar, que tentam desfazer o que o Senhor já determinou para a nossa história, eles não conseguirão ter êxito, porque o Senhor determinou, está determinado, e vai acontecer como o Senhor disse, e o teu nome será glorificado. Como José foi vitorioso porque o Senhor esteve com ele, eu creio na vitória dos teus filhos, Pai, porque o Senhor está com cada um deles, neutralizando os planos dos inimigos e dando vitória ao teu povo. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa guerra na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, também prospera aqueles que estão aqui ouvindo cada vídeo, cada palavra diariamente. Que o Senhor venha, Pai, prosperar cada um deles, conceder o desejo do coração, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Da mesma forma que o Senhor esteve com José, o guardando, protegendo e não permitindo que os planos dos inimigos tivessem êxito contra ele, assim é na sua história. Tudo aquilo que tramaram, arquitetaram e planejaram contra você, Deus vai transformar em bem na sua história. Os irmãos de José pensaram que conseguiriam destruir o que Deus tinha com ele, mas eles não conseguiram. Assim estão os teus adversários, achando que vão conseguir ter êxito, que vão conseguir destruir os planos e os projetos de Deus na sua
sua história, mas eles estão muito enganados, pois aquele que te chamou, ele é contigo e te guarda para cumprimento dos projetos, dos propósitos, dos sonhos que ele mesmo colocou no seu coração. Foi Deus quem entregou sonhos para José, e assim Deus fez na sua vida, e cada um ele vai cumprir. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.